Henker que vive duas vezes. Capítulo 414. Templo do Dragão, 1. O líder do regimento saiu. Kreutz se alegrou com a notícia que o vice-comandante do primeiro esquadrão, Liu, trouxe. Assim que ascendeu do Tártaro, ele solicitou um encontro com o líder do regimento ao retornar ao regimento Fantasia. No entanto, Liu disse a ele para não esperar muito porque o líder do regimento estava se concentrando na iluminação e já fazia um tempo que eles não tinham notícias dele também. Mesmo assim, Kreutz disse que esperaria até receber uma resposta. Yon-Wu parecia não ter vontade de visitar o regimento Fantasia. Se as pessoas precisassem dele, poderiam procurá-lo. Nesse ínterim, era hora do regimento Fantasia decidir sua posição em relação a Yon-Wu. Pelo que Kreutz viu durante o tempo em que ficou ao lado de Yon-Wu, a torre seria centrada em Yon-Wu no futuro. Quer quisessem se tornar seus inimigos ou aliados, eles tinham que assumir uma posição inequívoca. Pessoalmente, ele pensou que seria melhor se tornar aliado de Yon-Wu, mesmo que isso pudesse ter consequências perigosas. Ele esperou pacientemente por uma resposta até ouvir notícias sobre problemas surgindo no 50º andar. Então, um sentimento de urgência tomou conta dele. Felizmente, Liu apareceu com sua resposta bem a tempo. No entanto, Liu parecia descontente. Ela sabia o quanto aquele momento era importante para o líder do regimento e considerava Kreutz uma praga. Sim, já que você foi tão insistente, ele disse que arranjaria um tempo para você e sairia da área de treinamento por um tempo. Você tem que usar o tempo que tem com ele com sabedoria. Você entende perfeitamente o quão importante este momento é para o líder do regimento, certo? Kreutz assentiu solenemente. Ele mesmo viu o quanto o líder do regimento se preparou para entrar em treinamento isolado. Então siga-me, vou levar você lá agora. Kreutz seguiu Lili até uma caverna que tinha vários sistemas de segurança instalados. Só era possível chegar ao centro depois de passar por vários procedimentos complicados. Na medida do possível, evite falar indelicadamente com o líder do regimento. Nosso líder já parece significativamente exausto. Quando chegaram ao último posto de controle, Liu ativou o equipamento na parede enquanto o avisava. A parede da caverna moveu-se para revelar um homem sentado calmamente em posição de lótus com os olhos fechados. Ele parecia frágil, como um estudioso, mas a aura que emanava era fora do comum. O homem abriu lentamente os olhos, que brilharam na escuridão. Toda a restauração está concluída. A Mãe Terra foi designada como um vírus e toda a energia restante pertencente a ela desapareceu. O palco agora pode funcionar corretamente novamente. O tremor do 36º andar se acalmou silenciosamente. Quase completamente normal depois da bagunça causada pelo choque de dois grandes seres. Eka, tinha que ser um cara como ele. Os guardiões pareciam cansados. Eles correram ocupados restaurando o palco sem dormir porque o impacto da descida do verdadeiro corpo de Alforone foi muito grande. A ideia de que isso acontecesse novamente os deixou ainda mais exaustos. Agora que Yon-Wu aceitou os poderes do Rei Negro, a cautela de Alforone em relação a ele significava que o conflito deles continuaria a afetar o destino da torre. Para onde foi Ivolk? Onde mais você acha? Ele provavelmente foi conversar. Eka, ele é ousado. Ivolk caminhou para algum lugar, ignorando as palavras dos outros guardiões enquanto sua risada, orriu, explodia. Mais à frente, uma sombra com forma vagamente humana se preparava. Era difícil ver claramente porque uma neblina obscurecia a maior parte. É uma pena que você não possa morrer, mesmo que queira. Alforone se virou com as palavras de Ivolk, pausando a preparação de Shukushi. Um breve momento de silêncio se passou entre os dois. Ivolk sentiu o olhar penetrante de Alforone, mas ele não demonstrou nada e manteve uma expressão sorridente. No entanto, esse sorriso não alcançou seus olhos. O que você está dizendo? Oh, o que mais seria? Estou me perguntando se o momento que você tanto ansiava finalmente chegou. O Rei Negro não é bom o suficiente? Eu não sei do que você está falando. Com essas palavras, Alforone desapareceu. Ele sentiu a pressão vinda dos deuses criadores e dos deuses progenitores ficando mais forte no 77º andar, agora que a parede estava mais fraca. Ivolk sorriu enquanto levantava o monóculo. Ele notou o tremor na voz de Alforone. Enquanto o Imperador Gula estava em conflito com o Bispo-Chefe e Yon-Wu estava fugindo com Edora, o Duque Tuantien e o Príncipe Domo conduziram seus guarda-costas para fora do campo de batalha. As coisas parecem estar indo de acordo com o planejado por enquanto. Duque Tuantien assentiu com satisfação. A primeira etapa do plano para encontrar o túmulo de Calatos que ele montou com Yon-Wu foi concluída. A Aliança do Leão, os Elohim e o Exército do Diabo se moveram para capturar Yon-Wu. Mas a maré mudou quando a Terra do Sangue apareceu. Com o envolvimento do Imperador Gula, o dragão branco seria puxado em uma direção, o foco do dragão negro voltaria para eles. Além disso, era evidente que o regimento Fantasia e a tribo de um chifre também estavam prontos para agir. Com todos esses grupos envolvidos, era certo que outros grupos também começariam a se interessar e o caos se espalharia num instante. As chamas estão sendo acesas em diferentes direções. Se a notícia do túmulo de Calatos for adicionada como combustível ao fogo. Os olhos do Duque Tuantien brilharam. Tudo vai explodir. O plano que Yon-Wu propôs era muito simples. Trazer o maior número possível de grupos concorrentes para o 50º andar e empurrá-los para o túmulo de Calatos.
Era apenas uma questão de tempo até que o túmulo fosse encontrado. A estratégia deles era criar uma situação confusa antes que isso acontecesse. Não há lugar melhor para confundir o julgamento do que em águas lamacentas. Eles poderiam pegar itens para seu ganho e causar conflitos internos em outros grupos. Bloodland pode ter sido encurralado, mas agora eles não apenas virariam o jogo, mas também encontrariam o legado que Kalatos havia deixado para trás. O Duque Tuan Tien calculou que eles tinham 60% de chance de sucesso. No entanto, havia uma coisa que o preocupava. Haha, mestre, você viu isso? Nunca imaginei que um cara assim pudesse existir. Ele não apenas atravessou o chão nos anos 40, mas está brincando com todas essas forças diferentes. A visão do pai é incrível. O príncipe Domo passou de odiador de Yeon-woo a fã no espaço de um dia, e ele não parava de cantar louvores a Yeon-woo. Ver alguém próximo da sua idade com tais habilidades não o deixou com ciúmes. Em vez disso, ele considerou Yeon-woo seu modelo. Sua Alteza é alguém que liderará Bloodland no futuro. Ele deveria ser invejado pelos outros. E o fato de ele invejar outra pessoa. O Duque Tuan Tien pensava em Yeon-woo como alguém que precisava ser trazido como subordinado da Terra Sangrenta. Se isso não fosse possível, ele precisava ser removido. No momento, ele ainda estava fraco, mas era perigoso demais para simplesmente ser mantido como aliado. Só precisamos espremer o que pudermos conseguir. Pensando que precisava repreender o príncipe Domo logo, ele se levantou em silêncio. Com uma leve brisa, Rebecca apareceu fracamente acima dele e se dispersou silenciosamente novamente. Ora bom, e Edora abraçou Yeon-woo com força. Normalmente, ela teria controlado suas emoções e apenas sorrido de felicidade. Mas os últimos dias abalaram sua compostura. Por que ela não percebeu que a Aliança Leão a estava seguindo? Ferir-se era uma coisa, mas o fato de ser um fardo para Yeon-woo a incomodava. Yeon-woo deu um tapinha nela sem palavras e a abraçou de volta. Ele queria que ela soubesse que tudo estava bem agora que ele estava ali. Yeon-woo também sentia falta de Edora e Fante. Ele estava grato por eles terem concordado em se tornarem suas asas imediatamente, sem qualquer hesitação. Ele se sentiu grato por ter conseguido alcançá-la e se desculpou porque parecia que ela havia passado por esse incidente horrível por causa dele. Mas tecnicamente, King Temper é a razão pela qual nossa linda Edora se machucou. Nosso mestre é definitivamente incomparável em causar problemas para. Enquanto Shannon tagarelava novamente, todos os jogadores do Castelo da Beleza Demoníaca pareciam surpresos. Eles só tinham visto a expressão fria de Edora. Então foi a primeira vez que viram esse lado dela. Edora recebeu o apelido de Bela Demoníaca porque era impiedosa contra os inimigos e sempre parecia tão distante quanto uma flor crescendo na encosta de um penhasco. Foi uma experiência estranha ver Edora agindo como uma mulher apaixonada. Castelo da Beleza Demoníaca, estou certo? Eles ficaram atentos quando Yeon-woo disse seu nome. Sim. Chatura acenou com a cabeça em nome de todos. Ela estava tensa de nervosismo. A aparição de Yeon-woo no campo de batalha passou por sua mente. Ele havia brincado com o bispo-chefe, que era como um desastre natural e usou seus familiares para enfrentar o esquadrão de 7 membros dos Elohim. O acumulador e a beleza demoníaca faziam parte das novas estrelas, mas pelo que viram, o acumulador já havia ultrapassado esse nível. Ele poderia ficar ombro a ombro com pessoas de alto escalão. Embora a maioria deles também fossem rankers, eles definitivamente não eram rankers altos. Obrigado por ajudar Edora todo esse tempo. Nós só fizemos o que. Agora, volte. Chatura franziu a testa ligeiramente. O que? De agora em diante, protegerei Edora, então sua ajuda não será necessária. As expressões de Chatura e dos outros jogadores do Demon Beauty Castle endurecerão. O que você está falando? Juramos nossa lealdade à beleza demoníaca durante. Pelo que eu vi, Edora não prestou muita atenção em você. Você a seguiu e criou uma organização por conta própria. Você não fez isso para sua própria conveniência? Eles ficaram sem palavras. De agora em diante acompanharei Edora, então você deve voltar. Chatura rangeu os dentes. Em outras palavras, ele estava dizendo para eles saírem de sua vista porque eram inúteis. O problema era que ele estava dizendo a verdade. Demon Beauty Castle foi uma organização formada sem a permissão de Edora. E após o ataque da Aliança Leão, a organização deles foi destruída e não pôde ser reconstruída. Eles eram quase inúteis agora, mas Chatura não queria ser afastado assim. Ela e seus companheiros seguiram Edora por motivos diferentes, mas todos compartilhavam a mesma paixão de estar com ela. Por um momento, ela olhou para Edora. Os olhos de Edora escureceram e Chatura não conseguia ler o que Edora estava pensando. Eles já tinham visto essa expressão muitas vezes, mas o que significava? Se a beleza demoníaca nos disser para desaparecer, então faremos isso, já que a seguimos mesmo que ela não nos tenha dado permissão. No entanto, Chatura fez uma pausa e continuou falando novamente depois de encarar Yeon-woo. Mesmo você não pode ignorar o que fizemos para proteger a beleza demoníaca. Arriscamos nossas vidas para chegar aqui, então acho que temos direito a isso. Chatura deixou claro que seguiria apenas os comandos de Edora. Os outros pareceram concordar e olharam para Yeon-woo com olhos duros. Os olhos de Yeon-woo brilharam por trás da máscara, mas não se moveram. Depois de um tempo, os olhos de Yeon-woo se curvaram e ele riu. PSH. Chatura e os outros franziram a testa,
sem entender o que estava acontecendo. Shannon, ao chamado de Yeon-woo, sombras negras próximas ao castelo da beleza demoníaca apareceram. Os jogadores pegaram suas armas, imediatamente em guarda. Eles pensaram que Yeon-woo estava tentando expulsá-los com força. No entanto, Yeon-woo apenas disse a Shannon, siga-os. Chatura disse. O que você está fazendo? Você ainda está aquém, mas vou lhe dar uma chance. O que? Leve-o com você e reúna seus membros dispersos. Farei minha avaliação de você depois. Chatura compreendeu tardiamente o que ele quis dizer. Ele estava planejando reorganizar o Demon Beauty Castle em um castelo adequado. Entendido. Embora seus olhos brilhassem com determinação, Shannon resmungou. Mas por que eu tenho que ir? Você tem Yeong e Bu, então. É o seu castigo por falar bobagens. Você disse que eu sou o Rei Temper, hein? Eu deveria fazer jus ao meu título, então. Droga, o que vocês estão fazendo? Idiotas. Mova-se mais rápido. Você é lento como caracóis. Shannon liberou sua raiva no inocente castelo da beleza demoníaca enquanto eles se moviam em busca de sobreviventes. Yeon-woo empurrou o cabelo para trás enquanto observava. Com isso, o novo tabuleiro de jogo está definido. Estará completo se esses caras vierem. Só então, uma brisa soprou e Rebecca murmurou algo baixinho para ele. Depois de se tornar um espírito completo, ela apenas expressou seus pensamentos e não falou. Yeon-woo ergueu o canto da boca. Ela trouxe notícia simples. A rainha da primavera apareceu. White Dragon e Waltz chegaram ao 50º andar. O cenário estava montado. Ora bom e... Sim. Você conhece Calatus? Quando Edora disse o nome inesperado, Yeon-woo rapidamente se virou para ela. Como você sabe? Assim que seus olhos se encontraram, Yeon-woo descobriu algo adormecido dentro dele. Um canal sem nome de repente se fortaleceu e assumiu o controle de sua consciência em um instante. Sushi. Quando ele abriu os olhos novamente, a sombra colossal de um dragão que se estendia por centenas de metros olhou para ele. Prazer em conhecê-lo, querido palestrante.